Olá, sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating and Sharing, episódio número 74, e hoje temos connosco Diogo Assis. Viva Diogo, tudo bem? Olá Luís, bom dia, estás bom? Tudo excelente. Olha, muito obrigado aqui pela tua presença e por aceitares o desafio e vamos começar aqui a falar quem é o Diogo Assis e um bocado da sua jornada profissional e académica, para ficarmos aqui com uma big picture. Vamos lá. Vamos a isso, pá, bom dia. Obrigado a ti também pelo convite, pá, tens feito aqui um trabalho giríssimo e com um propósito muito grande, não é? O Learning, Creating and Sharing, gosto muito, pá, por isso vamos embora a uma boa conversa. Olha, eu sou pai nascido em Lisboa, pai de 3 filhos, casado, filha mais velha Matilde com 16 anos, um com 15, Francisco e a Madalena com 11. Comecei com nas empresas com 20 anos, 22 anos. Boa. Fiz a primeira empresa até um bocadinho mais cedo. E um percurso interessante, porque mais tarde vim a perceber que o empreendedorismo de facto é perceber que existe alguma necessidade no mercado, lançar uma ideia e perceber se há ou não um público que esteja disponível para pagar por essa solução. E só vim a perceber isso mais tarde, mas eu sempre tive um bocadinho esse bichinho. A minha formação começou em medicina dentária. O meu filho mais velho, o meu pai é médico, tinha clínicas de estomatologia. Eu, como filho mais velho, sempre a ambicionar chegar onde o meu pai estava, e toda a vida quis ser médico como ele e seguir as pesadas dele. Curiosamente, o meu pai me foi dizendo: atenção, que o teu perfil é um perfil diferente do que estás enfiado num gabinete a vida toda. Mas claro que não ouvimos isso, não é? Claro. Então, eu fiz 2 anos a estudar para a medicina dentária e ao fim de 2 anos, aquilo de facto que o meu pai me foi dizendo ao longo dos anos fez-me sentido. Eu não tenho nada a ver com isto. Experiência, Nessa né? altura, o meu pai já tinha visto que havia uma sucessão. E eu estava a estudar Anatomia 2 um verão e disse: isto não é isto que eu vou fazer. Boa. Depois, na altura, falei com vários amigos e lembro de uma conversa com o pai de um amigo meu, do Olivier, chefe, com restaurantes todos em Lisboa e etc. E hoje em dia com restaurantes pelo mundo. E o pai dele, o Michel, me deu uns conselhos, porque eu caí para a área da hotelaria, estava um bocadinho perdido. Eles, olha, vai para Lisboa, para a Internacional, os professores são os mesmos do Estoril, mas começa logo a fazer estágios e a aceitar aqui desafios profissionais. Eu vou para a gestão de hoteleira na Universidade Internacional. No primeiro ano vou a Londres fazer um estágio. Percebo, eu tinha ali uns jantares em casa, aos domingos, e tínhamos sempre um jantar de família em casa com os tios. E lembro-me, aquilo era muita gente, e lembro-me, isto deve ser uma dor de cabeça para os meus tios, porque aquilo tinha 30 e tal pessoas todos os domingos, e depois arruma, volta a arrumar, a desarrumar na semana seguinte, volta a arrumar, e aquilo eles nem se divertiam. E na altura, com uma amiga, sim, se nós resolvêssemos este problema, Certo. comprámos louça da Vista Alegre, talheres, contratávamos chefes de cozinha, empregados de mesa, levávamos tudo para casa destes tios, e eles contratavam-nos e tinham, no fundo, tinham uma noite sossegados com a família, Claro. sem pensar na logística. Desfrutavam do momento, né? Desfrutavam do Isso foi o meu momento. primeiro contacto com o empreendedorismo. E como eu dizia há bocado, de facto, só mais tarde é que vim a perceber que existia ali um problema, eu resolvi e havia alguém disponível para pagar por essa resolução, e acabámos depois por fazer N coisas assim do género, muito caseiro, mesmo negócio de garagem, as louças na garagem desta amiga, e levávamos as coisas no nosso carro, instalávamos, aquilo era mesmo, foi mesmo uma ideia gira. Depois evidentemente que as vidas seguiram e não continuam. Mais tarde, como estava a dizer, estive em Londres, percebo que Portugal era um destino que toda a gente conhecia, mas que não era tido em consideração para os melhores eventos internacionais. Havia ali uma opinião consistente de que Portugal era um destino fantástico, mas não tinha muita criatividade na oferta. Mais uma vez, vi aí um problema e uma oportunidade de fazer alguma coisa por isso. E a verdade é que a Vokin nasce um bocadinho deste problema. Isto ficou latente, entretanto eu vou trabalhar para hotéis, trabalhei nos Dom Pedro, trabalhei nos Pestana,
E aquela ideia ficou latente e criei um business plan para isso à medida que ia fazendo o meu certo. caminho profissional. Pá, faço um business plan em que tinha precisamente este conceito, que era posicionar Portugal como um destino, o melhor destino do mundo para eventos internacionais e depois ter uma oferta criativa juntamente com um serviço de excelência. Criatividade, Bom, serviço de excelência. E é aqui que nasce a Vulcan em 2002, em novembro de 2002, na altura chamava-se The Lisbon Consortium. Nós éramos certo. focados em Lisboa, Estoril e Sintra. Pá, cresce muito rápido, em 6 meses já estávamos a fazer no Porto e no Algarve, temos que mudar de marca e por aí foi. Mas respondendo à tua pergunta, formação académica, gestão turística e hoteleira na Internacional, depois Certo. trabalhei na hotelaria, em Londres e em Portugal, acabo por lançar a Vulcan em 2002 e depois mais tarde venho a fazer nova aposta no conhecimento com um curso em Harvard, 3 anos, 3 semanas por ano, foi o OPM, e aí voltei a estudar, não é? Aí Certo. senti necessidade de estudar outra vez. E Boa. pronto, e é esta a Esta- resposta. Boa. Ou seja, há um ponto que aqui é muito relevante, que é, tiveste sempre esse foco no problema barra oportunidade, e por vezes as pessoas só veem a parte da solução, né? Vai ser preciso, mas tu, ou seja, havia aqui um foco no problema, e foi por isso, o que é que te inspirou aqui a Vulcan em 2002, apesar que já deixaste um bocadinho explicar como é que isso, como é que nasceu, ou seja, o que é que disse, ok, faz sentido então avançar então para a Vulcan a nível de eventos e por aí adiante. Houve alguma Certo. inspiração? Aliás, só voltando um bocadinho atrás, Luís, a definição de Harvard para o empreendedorismo é precisamente este, não é? Que é o encontrar uma solução para um problema que existe e depois ter a capacidade de gerar receita com base Certo. nessa solução, porque quer dizer, não adianta resolver o problema se ninguém estiver disposto para pagar, Isso, não isso serve nada. mesmo. Mas à parte disso, foi literalmente o sentir embaixador do país, ou seja, eu era completamente apaixonado por Portugal, eu via uma capacidade instalada para atrair os maiores eventos do mundo para cá, Uhum. mas de facto eles não estavam na agenda. Espanha Certo. ganhava, outros países, França, Itália ganhavam grandes eventos e nós não conseguíamos atrair aqui aquelas referências. E eu não percebia porquê. E no fundo a Vulcan vem tentar responder a isso. Ou seja, nós, antes de tudo, como proposta de valor, nós éramos embaixadores do país com malas feitas às costas pela Europa fora primeiro e Estados Unidos depois, a dizer, atenção, esta é a oferta que existe em Portugal, esta é a criatividade que a Vulcan traz na solução e depois temos uma implementação com muita qualidade. Mas acima de tudo éramos embaixadores do país e Boa. atenção que há 22, 23 anos eu ia aos Estados Unidos apresentar Portugal e as pessoas perguntavam, aponta-me aí no mapa onde é que Onde é. é que isso fica? É que não é a realidade de hoje, não é? Aquilo que Certo. é o conhecimento sobre o nosso destino hoje não tem nada a ver com o conhecimento que Claro, existia há 22 anos. Não tem nada a ver, quer dizer, claro. não havia este lastro. E modéstia à parte, eu acho que nós fomos aqui um dos impulsionadores, no fundo, daquilo que hoje se passa no turismo de negócio e nos eventos em Portugal. Acho que fomos uns, não Sim, tirando mérito e respeitando, como tenho muitos claro. amigos na concorrência e muitos fizeram isso, mas nós também fizemos a nossa parte. E, acima de Boa. tudo, durante 20 e muitos anos, fomos embaixadores do nosso país. Boa. E uma excelente iniciativa. No meio destes eventos, experiências todas que tiveste, alguma que é difícil se calhar resumir em uma ou duas, mas alguma que tu consideres que seja aquelas que efetivamente, talvez até por desafios que às vezes aparecem que não estão planeados, por muito que a gente queira planear, tu dizes assim, epá, este teve impacto, não só sejam eles para o país ou para o cliente, tu sintas que são também referências a nível, não descurando, não é preciso dizer os nomes dos mesmos. Não, Luís, eu podia estar aqui vários dias a contar várias histórias, porque nós fazíamos 600 eventos por ano antes do Covid. Nós 600? sim, a Vulcan fazia em média 600 eventos por ano pré-Covid e nós tínhamos uma operação que chegou a 67 países, com eventos em 67 países, ou seja, há muitas histórias. Se eu te Claro. quiser contar aqui uma, eu vou escolher provavelmente uma em Lisboa, que é a apresentação mundial do Skoda Superb. Uhum.
Este foi um evento que trouxe 6 mil concessionários a Portugal, do mundo inteiro, em eventos com rotações de 24 horas, 350 pessoas por dia. O que é que eu te diria esta história? Porque, olha, eu acredito que os eventos tenham a capacidade de gerar um impacto positivo nos destinos. Uhum. Este evento, como eu te disse, a Vulcan tem uma proposta de valor que é criativa associada a uma entrega de excelência. Uhum. Certo. Então nós levámos uma ideia criativa a concurso para atrair este evento para Portugal, mais uma vez. Primeiro, Certo. a venda do destino de Portugal e depois os serviços. Ninguém Certo. vai comprar os serviços da Vulcan se não comprarem primeiro o destino. Claro. Aqui estamos a falar de Portugal, Vulcan em Portugal, não estamos a falar da Vulcan mais Global. global. Certo. E aí nós estávamos a apresentar o destino de Portugal para concorrer para a apresentação mundial do Skoda Superb, 6 mil concessionários. A ideia criativa era nós fecharmos uma zona da cidade de Lisboa durante um mês para simular, no fundo, a vida normal do carro, que é, como é que é? Uma família que vai levar os miúdos à escola, Certo. um empresário, um motorista vai buscá-lo e vai levá-lo a uma reunião, um atleta que leva a sua bicicleta na parte de trás do carro e que vai para uma Fazer zona de exercício. montanha, etc. E nós queríamos, no fundo, simular a vida normal do carro no dia a dia. Então, para isso, a ideia, o conceito criativo era fechar uma zona da cidade, recriar este ambiente do carro no seu habitat natural. O Skoda é um carro do povo e, por isso, Claro. carro do povo, cidade, pessoas que vão para o trabalho todos os dias, que têm a logística das famílias, dos filhos, etc., dos seus empregos, do estacionar, etc. Nós queríamos simular isso num ambiente para os concessionários e depois com uma animação no espaço público. E nós, na altura, o Presidente da Câmara era o António Costa, Primeiro-Ministro Certo. agora, levámos esta ideia à Câmara. Certo. E, de facto, neste aspecto, o que é agora Primeiro-Ministro, que era Presidente da Câmara, gostava muito pela cidade. Ele disse, sim senhor, epá, isto é uma ideia giríssima, nós queremos atrair isto. E lembro-me na altura de, inclusive, andar 2 ou 3 dias com ele pela cidade à procura dos melhores espaços para nós implementarmos esta ideia. E, de facto, Lisboa ganhou no conceito criativo e depois fazemos a implementação e é um evento marcante para a cidade. E fechámos ali a Praça das Flores durante um mês. E ainda Uhum. hoje eu passo lá e a Praça das Flores é um sítio melhor para as pessoas viverem do que era há uns anos atrás. Certo. Intervencionámos o jardim, deixámos um jardim extraordinário, deixámos o quiosque pintado, os bancos dos jardins reabilitados, a calçada. Ou seja, através de um evento privado, nós conseguimos trazer uma melhoria de condições para as pessoas que vivem ali ao pé. E eu acho que isto é um propósito brutal. E eu sou Sim. completamente apaixonado por isto, porque eu acho que os eventos trazem grandes benefícios para as populações locais, embora isso às vezes não seja bem comunicado pelos órgãos institucionais, não é? Claro. E acima de tudo, não foi só o evento propriamente, mas como tu dizes, vocês deixaram um legado que no passado anos ainda está Isso, lá de uma certa forma, e tu quando passas lá, de uma certa forma, reveste um bocado, parece que ainda estás a ver os momentos e dizes assim, pá, deixámos condições e não deixámos, desculpa a expressão, deixámos lixo, né? Deixámos uma coisa com impacto. Diz-me uma coisa, Diogo, no meio deste processo, a expansão global, vocês Portugal, Brasil, Espanha, Estados Unidos e se calhar outros países que eu não sei, houve sim. bastantes desafios, não é? Quais é que foram os principais desafios, não só culturais e oportunidades? Porque as pessoas às vezes têm muito, esquecem-se que existem desafios, mas também temos que ver a parte das oportunidades. Como é que Sem tentaram dúvida. gerir esse processo? Olha, nós internacionalizámos, penso eu, pela melhor forma de internacionalizar, que foi com pressão de clientes. Nós tínhamos clientes que adoravam a proposta de valor da Voking, juntando a criatividade à excelência na entrega, e queriam, no fundo, que nós estivéssemos noutros sítios. O Brasil ganha o Campeonato do Mundo e as Olimpíadas, o Campeonato do Mundo 2014, Olimpíadas Certo. 2016, e estamos a falar, eu não tenho a data bem em mente, mas eventualmente nós estamos ali em 2010, 2009, 2010, e nós temos clientes que dizem, olha, nós vamos ter muita operação no Brasil e nós gostávamos muito de ter a proposta de valor da Vulcan lá. Então nós abrimos no Rio de Janeiro com esta pressão. E mais tarde o negócio vai se desenrolando. Epá, eu acho que quando a proposta de valor é boa e o cliente está fidelizado, as coisas vão acontecendo naturalmente.
começámos a alargar a visão para aquilo que se chama o Bloco Ibero-Americano, que é a Península Ibérica, Portugal e Espanha, e Sim. tudo aquilo que é a América Latina, e ali com o Brasil e as ligações históricas, culturais Sim. e até de ligações aéreas com o Brasil, mas o mesmo acontece entre Espanha e o resto da América Latina. Uhum. Então, alargámos a proposta de valor, fazemos uma aquisição em Espanha, de uma empresa em Espanha, isto há 12 anos, Uhum. 10, 12 anos, fazemos uma aquisição de uma empresa em Espanha, e depois fazemos mais tarde, depois de fazer um campeonato do mundo em 2014 e umas Olimpíadas muito boas, nós tínhamos de Sim. tomar uma decisão, porque o Brasil, não sei se te lembras, mas o Brasil pós-Olimpíadas está numa depressão grande. Sim. Está numa depressão macroeconómica, política, Política. mas também puxando um bocadinho àquilo que é a minha indústria, não é? Dos eventos e do Sim. turismo, que está englobado no turismo, especialmente os eventos internacionais, que têm sempre a deslocação das pessoas. Claro. O Brasil, nós sabemos, aliás, se formos analisar tudo o que é histórico de campeonatos do mundo e Olimpíadas, Uhum. o Brasil tinha tido os dois, normalmente antes de voltar a crescer há uma depressão. Ou Claro. seja, o Brasil tinha um problema económico, tinha um problema político, Política. tinha um problema da indústria que iria também arrefecer pós estes dois grandes eventos. Nós tínhamos de tomar uma decisão. Ou ficamos no Brasil ou saímos com uma grande história. Mas como nós acreditávamos muito no Brasil, nós fizemos a aquisição de uma empresa lá, a Case na altura, que era complementar. Porque a Case aquilo que fazia era produção de eventos locais. Ok. E nós fizemos o internacional. Certo. Então fomos buscar competências complementares e na altura ficámos com uma empresa com uma dimensão grande no Brasil. E por isso foi esta internacionalização sempre foi feita com Claro. base neste, foi Sim. oportunista. Sim. Nós, repara que eu começo esta jornada de empreendedor, e na altura depois também o meu irmão Miguel também se junta, etc. E começamos muito novos, não é? E Claro. sem grande preparação até académica para isto que foi acontecendo. E por isso Certo. é que a determinada altura isto ganhou uma dimensão tão grande que eu disse, eu preciso agora de parar um bocadinho e de voltar à formação. Boa. Sim, mas é essa questão de ter o cliente a pedir o serviço ajuda com que não vão lá, entre aspas, à procura. Há uma necessidade, claro que tem que se adaptar. E como tu disseste, que era um bocado, já falaste, que era a pergunta que eu tinha aqui, a integração de aquisição de outras empresas como a Case Imagine, ou seja, ajudou a contribuir para a missão e também para escalar os serviços, porque estamos a falar de uma coisa completamente cultura diferente, formas de trabalhar diferente, por isso há aqui um trabalho que não se vê, não é? Mas que tem que ser feito de forma a não distorcer a própria cultura de risco que já existia há vários anos, não é? Eu acho esse um tema absolutamente sensível. E não sei se não é a razão pela qual muitas aquisições falham e as que não falham demoram muito tempo a se reajustar, precisamente pelo tema de cultura. E aqui, Luís, se olharmos para, de forma geral, para o M&A, para os Sim, mergers, sim. mergers and Mas acquisition, existe. há sempre due diligence financeira, due diligence legal, olhamos para os números, vamos ter a certeza que não existem rasteiras. Quantas empresas fazem um due diligence cultural? Cultural, é isso mesmo. E nós fizemos imensos erros. Atenção, eu Claro, e nós aprendemos com o percurso e com os erros. Nós fizemos erros nas claro. aquisições, precisamente pela cultura. Porque Sim, achávamos que a cultura era idêntica e depois, passado algum tempo de integrar, nós vimos que a cultura era muito diferente. sim, porque se calhar damos o peso desproporcional no sentido, financeiramente bate certo com o que eles dizem, a proposta é esta, acertamos os números e parecemos que é só encaixar a pessoa, mas o serviço tem que continuar e a qualidade e a excelência tem que estar lá, né? E isso não é só fazer bullet points, passar um mail com uma mensagem, isso não chega, né? E eu acho que até eu ia mais longe. E aqui, se Uhum. calhar, ir ao Covid, ir ao tempo de Covid e ir a Uhum. 2020. Nós, na Volkin, sempre tivemos valores de empreendedorismo. Sempre que contratámos alguém, tivemos a preocupação de perceber se a pessoa tinha o mindset empreendedor, ou seja, gostar de trazer novas ideias, desafiar o que está implementado, não ter medo de arriscar, não ter medo de falhar. Sempre procurámos isso. E sempre procurámos também resiliência. Agora, Claro.
quando é que nós testamos, quando é que nós conseguimos testar se as organizações de facto estão com os alicerces nesses valores ou não? Só em crise. Claro. E a grande crise que nós vivemos na minha indústria foi o Covid. Nós parámos. Nós fazíamos 600 eventos, como eu disse há bocadinho, e passámos a fazer zero. Pois é, que não é metade, é zero. Eu lembro perfeitamente, nós lançámos em abril, e vou contar esta história que eu acho muito interessante. Nós lançámos em abril, ou seja, em março, estávamos a perceber o que é que ia acontecer, estávamos a garantir que as pessoas estavam bem em casa, estavam bem de saúde, estavam bem psicologicamente. Eu lembro que tivemos iniciativas como ter um psicólogo disponível para as pessoas conversarem e para as Claro. ajudarem a gerir este mundo O que não sabíamos o difícil. que era, não é? O que não Não sabíamos o que era, sabíamos o não é? que era. Nós Ou a tomámos dimensão que era. iniciativas de fazer exercício em casa, tínhamos palestras sobre como gerir, no fundo, este stress sobre uma coisa que era desconhecida. Fizemos muitas coisas. Ou seja, a Uhum. primeira preocupação é garantir que toda a gente estava bem e que tinha as ferramentas certas para continuar a trabalhar. Mas num segundo momento, final de abril, nós quisemos lançar aqui um desafio de empreendedorismo interno. E num modelo de Business Model Canvas, nós tínhamos 150 pessoas, organizámos as equipas por 5, 6 cada uma, apresentem ideias em modelo de Business Model Canvas que nós possamos implementar para continuarmos a estar relevantes num período em que o nosso negócio não pode ser feito. Nós não podemos juntar pessoas, não é? Claro. Nós Certo, certo. vivíamos de juntar pessoas. Sim, sim. E isto é extraordinário, Luís, porque em 2 semanas fizemos aqui um concurso de como se fosse, no fundo, um You Got Talent, não é? Certo, Mas certo. para empreendedorismo, um Shark Tank, em que as equipas tinham que apresentar as ideias neste modelo de Business Model Canvas com a ideia, os revenue streams, a proposta de valor, o pricing, quem são os clientes, os canais de distribuição, tudo. Certo. E apareceram ideias absolutamente extraordinárias. Nós apoiámos algumas. Uma delas que foi o lançamento de uma plataforma tecnológica que tivesse como base uma jornada de emoção. Evoking vem de Provoking Emotions. Nós, Certo. em todos os eventos, nós desenhamos os eventos com uma jornada de emoção e nós acreditámos que online era possível fazer. Isto nasce das equipas. E em 3 meses, nós lançamos a primeira versão de uma plataforma digital que se chama MX, Emotional Experiences, que fazia isto, que fazia reuniões online, mas que nós garantíamos que existia uma jornada de emoção online. Boa. E isto foi extraordinário, porque em 2 meses nós contratámos 50 pessoas na Índia para desenvolver tecnologia, tínhamos a nossa equipa de CEOs em Portugal, investimos quase 1 milhão de euros em pandemia a desenvolver a tecnologia, ganhámos novos clientes, CTT, fizemos coisas para Harvard, clientes que eram já nossos como a Unilever continuaram a ser clientes. E foi de facto uma história de valores. Nós Claro. testámos a resiliência, nós testámos o empreendedorismo, nós testámos a inovação e foi aqui que nós testámos aquilo que durante 20 anos estávamos preocupados em garantir que nós tínhamos. Certo. Pá, E nada melhor de testar dessa forma, né? Porque se calhar quando está nada tudo melhor não, bem. eu preferia não ter que testar essa Não, ainda. claro, certo, não dessa forma, mas às vezes porque se calhar estamos vamos chamar um certo conforto, uma certa margem Sim. de estabilidade que se calhar essa forma que vocês proporcionaram todos os colaboradores, se calhar vocês já pensam fazer anualmente, por isso é uma iniciativa. E houve ideias que se calhar, por muito bom que sejam todos, houve um trabalho de equipa, que por vezes não há possibilidade de o fazer por razões de velocidade, de tempo, de entrega e tudo o resto, e acredito que seja uma coisa memorável, né? Acredito que sim, e parabéns, acho que é. Ó, Luís, em 3 meses em 2 meses nós lançámos a versão beta. Em 3 meses tínhamos a primeira versão a rodar, com clientes e com apresentações mundiais de produto. Eu acho que isto é uma história. Eu olho para trás e digo assim: para já tenho imenso orgulho no que a equipa fez. Claro. Imenso orgulho. E em segundo lugar, digo assim: faria alguma coisa diferente? Não. E de Não, facto, se calhar, agora olhando para trás, digo assim: isto trouxe muitas coisas boas também. claro que se calhar, não, como tu dizes muito bem, pela situação que não era positiva, se calhar se não tivesse acontecido isso, não tinhas feito, não é? Porque não Não, tinha não se calhar. tinha, nós já tínhamos esta visão, mas não tínhamos feito tão rápido. É isso que eu ia dizer, é um bocado o que eu digo quando a formação às pessoas, às vezes há a transformação digital, não é?
E quando acontece este impacto da Covid, houve aqui um conjunto de coisas que se calhar andavam a ser proteladas, e por razão A e B, e por causa disto, e de momento pode ser, não, ou nós fazemos agora, ou então já não vamos fazer mais, né? É um bocadinho por aí, né? É verdade. Boa. Diogo, diz uma coisa, como tu dizes, há uma preocupação vossa de entrega de excelência nos serviços, tendo em conta, sendo tu responsável da empresa, como é que tu tentas inspirar, liderar estas pessoas novas que possam entrar nesta área? Porque a vossa preocupação não é só, como tu referiste muito bem, os valores, a resiliência, ser empreendedor, e isto não é fácil descobrirmos esse tipo de talento hoje em dia, não é? Como é que vocês tentam já terem uma fórmula, vamos lá, não digo mágica, mas como é que vocês tentam trabalhar dessa forma, de forma a captar essas pessoas? Que no final do dia, como tu dizes, aquilo que entregam é o reflexo da qualidade que vocês têm nas equipas, não é? Luís, eu vou ao nosso propósito. E Uhum. aqui o propósito das marcas, fala-se muito disto, mas as pessoas acham que é assim uma coisa esotérica. Epá, não é. Nós temos um propósito que está na marca, que é Provoking Emotions. E porquê é Certo, que isto é importante? E tu, estás, tipo, tu és da área de tecnologia, percebes muito bem isto. Se perguntares ao CEO sei lá, da Samsung qual é o principal desafio dele, ele vai dizer que é a retenção de clientes durante um período de tempo prolongado. Porque hoje tu uhum. tens tanta informação online, tanto ruído, tanto assédio das marcas, que tu vais mudando de produto em produto. É ou não é? Certo, é isso mesmo. Quando é que tu não mudas? Tu não mudas quando tens uma relação emocional com a marca. Quando é que um colaborador não está à procura de novas oportunidades para sair da empresa? Quando tem uma relação emocional com a marca. E Certo, por isso, eu respondo dizendo assim: olha, eu acredito, nós acreditamos, a Vulcan existe para provocar emoções através dos eventos. Mas isso é esotérico, isso é uma coisa comercial. Não. Nós temos um processo. É um uhum. processo que vem da antropologia, da neurociência e do conhecimento de eventos. Nós tivemos neurocientistas a trabalhar connosco, nós tivemos estudos antropológicos, nós temos um processo que são 100 páginas, um processo estudado de como é que funciona o cérebro durante um período que nós vamos chamar que é um período durante um evento, não é? E Certo, nós desenhamos os eventos através das emoções, ou seja, primeiro nós definimos, há aqui uma coisa muito importante, que é a primeira parte do processo é entender qual é o ponto ótimo entre aquilo que a marca quer comunicar e aquilo que é a expectativa da audiência. Se nós estudarmos a audiência e estudarmos o que é que a marca quer comunicar, nós vamos encontrar ali um ponto, o G-point. certo, o comum, certo, E através desse ponto, nós vamos pensar na história principal. Através da história principal, vamos fazer um desdobramento emocional. Escrevemos as emoções. Eu quero criar frustração, eu quero criar confiança, eu quero criar animação. O que quer que seja. Desenhamos uma curva de emoção e não pode ser sempre a subir. claro, Ela tem os certo, picos. E certo, quando desenhas através das emoções e depois vais pensar a seguir qual é o espaço de eventos, qual é o catering, qual é o storytelling, então tu depois vais pensar na narrativa para aquelas emoções. Isto é um processo que nós desenhámos há muitos anos. Eu acho que é por aqui que está o nosso segredo e acho que é por aqui que um organizador de eventos vai encontrar muita satisfação porque ele depois consegue perceber na prática o que é que acontece. claro. E nós aqui estamos a trabalhar para aquele problema que eu te falava da Samsung, mas podia falar de qualquer outra marca, na retenção de clientes durante um período longo de tempo. Porque vamos ajudar as marcas a ter uma relação emocional com os seus consumidores e com os seus públicos-alvos. Certo. É muito giro porque tu tocas em dois pontos que é super relevante, que por vezes, seja lá em que área for, que é processo, há um foco aí muito grande, lá está, já falamos do problema, há de haver solução, como costumamos dizer, o bem ou mal há sempre uma solução, mas a questão do processo e também envolver outras competências, como pessoas de neurociência, antropologia e tudo o resto, que faz com que essas pessoas têm capacidade para ajudar e a gente associa. Mas é só um evento, não é? A gente diz, no final do dia, a gente, certo, mas um evento tem que provocar emoção, tem que provocar colaboração, tem que provar um conjunto. E o que nós trazemos lá muitas vezes são esses pequenos, vamos lá, emoções, momentos que guardamos o evento. Às vezes nem olhamos para o evento na totalidade. E Completamente. eu acho que isso é super, super interessante. Aliás, o Uh, online traz muito isso e por isso é que nós também estamos a caminhar muito na Vogue e muito para o híbrido. o híbrido, certo, O conteúdo ele pode ser transmitido online, certo, não é? Depois, a parte do networking, das pessoas estarem juntas e fazer
criar, aí é que é possível, mas é mais difícil replicar online. Ou seja, É mesmo porque não há o contacto próximo, não é? Não é? e aqui há coisas que são menos substituíveis. Eu não diria que são insubstituíveis, mas são menos substituíveis. E há aqui uma história muito interessante, aliás, vê bem a Hopin, que era só eventos digitais, que chegou a ter uma valorização de 7 bilhões de dólares Certo. e que foi vendida agora por 10 milhões ou 12, ou seja, não é só digital. Não é, nós não conseguimos substituir a capacidade de estar juntos e fazer alguma coisa juntos. Totalmente, totalmente alinhado. Eu costumo dizer, até porque o online provoca, se calhar, escondermos algumas emoções que não partilhamos tão facilmente e não nos podemos esquecer, como eu costumo dizer às vezes, em informações, que é rehumanizar-nos outra vez, não é? Tornar-nos humanos. E parece que às vezes parece que temos uma forma aqui e outra forma lá fora. E isso é importante, porque nem Verdade. todas as pessoas estão habituadas a trabalhar das duas formas, não é? Diogo, diz uma coisa, tu sendo membro da Young Presidential Organization e do YO de Portugal Chapter, como é que tu vês estas redes empresariais e a partilha, porque acima de tudo é um bocadinho também este o propósito, como já referiste muito bem, destas experiências, porque possivelmente as dores que tu tiveste no Covid, outros também o tiveram, mas se calhar foi giro beber essa informação e conhecimento e se calhar vermos o que é que fará sentido aplicar no nosso contexto e na nossa organização, não é? Certo. O IPO, Young Presidents Organization, só para dar aqui um bocadinho de contexto, é a maior organização de presidentes e donos de empresa no mundo inteiro. Uhum. Aliás, se os membros, que são cerca de 33 mil membros, os membros juntos, se fossem um país, era o segundo maior país do mundo com 9 trilhões de receita. Pá, emprega 22 milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma organização extraordinária. E o que é que acontece? Acontece que eu adoro partilhar. Uhum. Adoro. Eu nunca tive aquela coisa de não partilhar, com medo da concorrência. Eu adoro partilhar. E também adoro beber da partilha dos outros. O IPO para mim tem um peso muito importante na minha vida. Aliás, eu dedico tempo ao IPO. Eu hoje eu faço parte do board europeu, como Regional Learning Officer, e vou Uhum. ser chair da Europa. É a primeira vez que um português é chair. Parabéns. Vou ser chair da Europa a partir de janeiro do próximo ano. E por isso eu dedico algum tempo ao IPO e isto não tem nada, não é remunerado, isto é do meu tempo, é aquilo que nós chamamos como servant leadership. No fundo é uma organização que vive do tempo dos seus membros em prol de todos, não é? Claro. E eu tenho dedicado, porque o IPO tem-me dado muito enquanto crescimento pessoal. Aliás, o propósito da organização acredita que o mundo precisa de melhores líderes. E tem aqui uma ligação a uma coisa que eu também acredito muito, que é a formação constante, lifelong learning. Claro. E nós temos ações de formação extraordinárias com as melhores universidades do mundo, Harvard, INSEAD, LSI, IES aqui em Madrid, com os melhores. E depois dentro de um formato, de um protocolo, que é Uhum. Only IPO. E que também tem um processo pelo qual nós temos partilhas em que temos a confiança de que não sai nada daquela sala. Então isto Certo. é muito rico, que no fundo todos nós passamos por ciclos idênticos, em fases Claro. diferentes das organizações. Então aprendo imenso com pessoas de qualquer lado do mundo. E repara que durante o Covid também foi muito importante para mim, porque nós estávamos a lançar tecnologia, nós estávamos a caminhar pelo mundo que Claro. não era conhecido, nós tínhamos tecnologia interna, tínhamos uma equipa a desenvolver, mas nunca tínhamos comercializado a tecnologia. Claro. E eu acabei, através do IPO, por conhecer no mundo inteiro pessoas que me foram ajudando também a pensar e a partilhar experiência comigo. Por isso, Claro. estas organizações, respondendo à tua pergunta, e em especial o IPO, que é aquela que eu conheço muito bem, tem Uhum. sido muito importante. Agora a Siri apareceu-me aqui, deixa-me lá tirá-la daqui. Não há problema, não há problema. Acaba por ser para mim muito importante, porque representa aqui, no fundo, uma possibilidade de eu partilhar e de ouvir experiências que me enriquecem e que provavelmente também diminuem o erro ao Claro. longo de É um, tudo.
É quase como fosse um hub de conhecimento, em que muitas das pessoas têm responsabilidades muitas vezes semelhantes ou não interessa cada um no seu contexto, e de uma forma mais ou menos fácil, vamos chamar assim, é possível beber essa informação e adaptar à nossa realidade. Pronto, que nem sempre Exato. existe essa oportunidade. Não é? Claro. E já agora também falando aqui um bocadinho do IPO em Portugal, porque tu falaste do Portugal Chapter e o Chapters. IPO organiza-se por capítulos. Uhum. Portugal tem feito um caminho muito giro no IPO, porque há 6 anos éramos 40 membros. Hoje em dia somos cerca de 120 membros e é capaz de ser o capítulo na Europa, tirando a Inglaterra, ou tirando o capítulo de Londres, é capaz de ser o mais diverso, em que tem cerca de 50% dos seus membros são de vários outros países e que também representam um bocadinho o que Portugal Boa, tem feito nos últimos anos em atrair empresários de outros países, não é? Muito giro. Por boa, isso, o IPO Portugal é hoje uma organização muito diversa também. boa. Também como aluno de Harvard, como disseste, do programa que fizeste, alguma experiência, alguma, vamos lá, digo, assim, eu diria mesmo experiência que tu tenhas, guardes que adquiriste do programa e que tu sintas que tenhas aplicado na Vulcan neste momento, Sim, este programa que é o OPM, que é ou Owners PM, sim. President Management, no fundo é um MBA na box, é um MBA, no fundo, para empreendedores que já fizeram aqui durante uns anos o seu caminho de internacionalização, de ganhar dimensão, etc. Foi de uma riqueza extraordinária. Sim, em termos de partilha, olha, tive um professor que é o Boris Groisberg, que tem um livro muito interessante que se chama Rising Talent, ou Rising Rising Talent. Stars, Rising Stars. E ele é um Uhum. professor de gestão de talento e ele deu-me aqui uma estrutura para pensar talento em que diz que uma organização saudável, isto depois tem uma Certo, matéria complicada de explicar em pouco tempo, mas uma organização saudável tem que ter no mínimo 30% dos seus colaboradores naquele quadrante superior que são estrelas, tanto do ponto de vista cultural como em resultados, não é? certo, E quando tu não tens, ou melhor, quando tu tens depois nos outros dois quadrantes que o talento muito adaptado culturalmente e outro muito adaptado aos resultados, tu podes pôr mentoria para que eles cheguem mais rapidamente ali àquele quadrante de estrela, não é? Que certo. é, no fundo, são superstars em cultura e em resultados. Mas 30%, eu acho que este é um número que se deve reter. E conseguimos, através de determinado tipo de avaliação de desempenho e métricas, conseguimos perceber onde é que está cada pessoa e onde é que está a organização. E eu sempre tive esse cuidado de ter ali um grande cuidado, uma grande preocupação com o talento da Vulcan. E, Boa. em possibilitar oportunidades de crescimento, mas também de formação, para que consigamos ter sempre ali, no mínimo, aqueles 30% de estrelas que influenciam depois toda a organização. Sim, que acabam por ser os embaixadores e também que ajudam a organização a defender o propósito e se calhar trazer novas ideias e fazer crescer como um todo, né? O grupo. É isso. Eu acho que essa é Boa. uma lição muito interessante de partilhar. E fica a dica do livro, o livro é muito bom. É o Boris É. Groisberg. E depois, quer dizer, também em termos de curiosidade, o YouTube está cheio de palestras dele, é interessante ouvi-lo. Muito Tá, bom. tá. Já guardei referência até a próxima pergunta que tinha já mais perto do final, que era algum livro que queiras recomendar, algum filme ou palestra que queiras referenciar, não sei se queres referenciar mais algum que tenhas em mente. Olha, eu ofereci há pouco tempo um livro, e agora nesta perspectiva empresarial, mas também pessoal. Eu ofereci há muito pouco tempo ao nosso C-Level um livro a cada um, que é o The Speed of Trust. O The Speed of Ok. Trust é um livro do filho do famoso Stephen Covey. Stephen Covey que tem aquele livro conhecido que é os Seven Habits of Highly Effective People. Sim, sim. Sim. E o filho dele, que é o Stephen R. Covey, escreveu um livro que se chama The Speed of Trust. Este livro para mim foi muito importante porque se nós quisermos dizer o que é confiança, a maioria das pessoas vai dizer que é caráter. Epá, eu confio naquela pessoa porque ela tem um grande caráter, ela diz sempre a verdade, ela é transparente. E este livro, para mim, foi absolutamente revelador de uma coisa que eu não sabia, que é a confiança vem de dois fatores. Caráter, mas vem de um outro muito importante, que é competência. E se há um deles que falha, tu não consegues ter uma relação de confiança.
E as pessoas dizem, não, mas Ok. porquê é que tu não tens uma relação de confiança comigo se eu nunca falhei contigo? Epá, eu sou altamente confiável. Se calhar não é competente. Ou pessoas altamente competentes, mas que depois, se calhar, do ponto de vista do Certo. caráter, ou Certo. seja, isto é muito interessante perceber que a confiança vem de competência e caráter. E depois ele diz outra coisa que eu acho espetacular, e fica aqui também uma história, que Uhum. é, quando existe confiança, o tempo de implementação das coisas reduz drasticamente e Substancialmente. os resultados aumentam exponencialmente. E há aqui uma boa história que é uma aquisição de bilhões feita há muitos anos atrás pela empresa como é que se chama? Da Hathaway, da Berkshire Hathaway, como é que ele se chama? Uhum. Ui, sei o que é que estás a falar, mas não sei o. Chama aqui. Pá, Mas amigo sim, do mas Bill pronto. Gates, dos homens mais Sim. ricos do mundo, uma inspiração. Enfim, já, o nome já me vem. De qualquer maneira, ele faz uma aquisição de uma empresa de logística, a Walmart, com uma conversa. Porque eles têm uma reputação tão grande, ambos, eles têm um conhecimento tão profundo, uma relação de confiança que eles não precisaram de fazer due diligence. Ou seja, o tempo de implementação daquela aquisição foi muito rápido e os resultados foram extraordinários. Certo, encurtou bastante o espaço e o peso que tem burocraticamente. E quase quando vamos Olha, implementar já estamos cansados, né? Como costumo e dizer. Já. vamos pensar numa coisa que é oposta a isso, Luís, que é, há quantos anos nós discutimos o aeroporto de Lisboa? Há 50. E porquê? Pá, porque os políticos não têm esta relação de confiança com quem vota neles e, consequentemente, o tempo aumenta e os resultados diminuem. Certo. Eu até Ah, digo em todos de brincadeira, construam primeiro, depois vejam qual é o melhor sítio para pôr. É um bocado estranho, mas às vezes é um bocadinho por aí. Excelente. Boa. Algum conselho que já te deram que tu guardes como referência? que eu guardo como referência. Eu não sei quem disse esta frase, mas eu já vi o Peter Drucker falar dela, que é hard work beats talent for breakfast. E há pessoas que têm um talento extraordinário, mas que não fazem nada com ele, e conheço algumas, pá, e por isso nunca chegam muito longe. E há outras pessoas que têm menos talento, mas trabalham muito e conseguem chegar muito longe. E eu adoro esta frase, eu nunca me esqueço dela. E por isso, é pá, se há alguma coisa que eu sei me definir, também é que eu sou um trabalhador, é pá, eu trabalho muito, porque eu acredito muito. Posso não ser a pessoa mais talentosa, mas acredito muito que o trabalho árduo ultrapassa o talento. E traz Epá, consequências positivas, né? não é? Boa. Última pergunta, e se calhar mais fácil. Sobra tempo com três crianças, mais uma empresa e outras coisas por aí. Sobra tempo para um hobby? Sobra, 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 sobra. Eu jogo golfe, Boa. tenho um filho que, epá, cuja ambição é ser profissional e que vive em Boa. Espanha. Olha, aqui, infelizmente, por uma limitação também de Portugal, que não consegue ter os currículos escolares adaptados a quem quer fazer desporto, ele teve que ir para a Espanha fazer um currículo adaptado, para poder ter 4 horas de treino diário, e seguir o seu sonho. Eu jogo também, epá, sou apaixonado, por isso tenho isso com o meu filho Francisco. Depois tenho, adoro correr e fiz maratonas, e isso para mim é um grande exemplo também, ou melhor, não é um grande exemplo, sempre foi uma inspiração para mim que eu trouxe para a organização, porque eu não acreditava que eu podia fazer uma maratona, eu tive 100 quilos, e quando me diziam vais fazer uma maratona, eu disse, pá, isso é uma coisa inimaginável, mas vais fazendo aquele treino diário de 6 quilómetros, 8 quilómetros, ao fim de semana um bocadinho mais, e há um dia que a coisa Que vai. acontece. Isso mesmo. Isso é giro, porque às vezes nas empresas nós queremos implementar as coisas rápido demais e temos que perceber que há várias etapas que não podem ser ultrapassadas. Certo. E depois tenho um outro, e o golfe aqui, voltando atrás, o golfe para mim também é inspiracional do ponto de vista que tu tens que gerir frustração 80% das tuas vezes. E depois tens ali alguns shots que são extraordinários e que te fazem voltar no dia a seguir. E depois há um dia que tudo corre bem e que tu ganhas a competição. Por isso Claro. é também uma boa inspiração. E por isso eu faço isto, faço estes dois hobbies. Hoje em dia corro muito menos, mas adoro Claro. jogar. E sempre que tenho hipótese com o meu filho, então é uma maravilha. Juntas o útil ao agradável. Sim, e como tu dizes, essa parte do golfe, que existe uma parte que é o que acontece nas empresas, temos que gerir expectativas. Não todos os dias corre bem, por isso
se calhar o que não corre bem hoje serve para amanhã nós olharmos e dizer, Para não, aprender. é por aí. Olha, Diogo, chegamos ao fim. Agradeço imenso a tua presença mais uma vez e parabéns pelo teu projeto e pela equipa aqui de uma forma como embaixadores, mas acima de tudo como a vivacidade e o propósito que acho que é bastante importante. Obrigado, Luís. Gostei imenso e também parabéns pela tua iniciativa. Epá, bestial, está muito grande propósito. Epá, vou seguindo. Ok, muito obrigado. Grande abraço, até breve. Grande abraço. Até já. Até já.